Tema de hoje: Deus me rejeitou? Não devemos desanimar na hora da guerra, mas precisamos saber que isso é um sinal de que estamos no limiar da Terra Prometida, e não de que fomos abandonados. O que torna esse processo dolorido é que ele aparenta uma rejeição, um abandono de Deus para conosco. É quase inevitável não provar esse sentimento, mas conscientizar-nos de que é apenas um momento de tratamento de Deus conosco. Penso, contudo, que o fato de sentirmos isso tão fortemente não se deve somente ao lado humano, frágil, que sente a necessidade de curtir a sua própria dor, mas que o próprio Deus usa esse sentimento para produzir outras coisas no nosso íntimo. Ao observar a vida dos homens que se destacam servindo a Deus, nunca fiquei sabendo de um sequer, na Bíblia ou na história, que não tivesse passado por um profundo sentimento de rejeição. Parece-me que a sensação de rejeição é uma das ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter, pois ela tem um poder de produzir grandes reações no nosso íntimo. O próprio Jesus experimentou a rejeição em diversos níveis. João 7,5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Em Marcos 6, de 1 a 6, nos mostra que seus vizinhos também não criam nele. Um dos 12 o traiu. A própria nação o rejeitou, pois, como escreveu João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, em João 1,11. Contudo, o pior sentimento de rejeição não é o que é produzido por homens, mas o que nos dá a impressão de que Deus nos rejeitou. Reconhecemos que os homens são falhos e imperfeitos, e quando nos rejeitam por alguma razão, podemos buscar um refúgio em Deus. Entretanto, quando aparentemente Deus nos rejeitou, para onde iremos? Esse tipo de sentimento mexe profundamente conosco. Jesus suportou bem toda a rejeição que ele sofreu. Isaías referiu-se a ele em sua profecia como uma ovelha muda, que não abriu a boca quando levado ao matadouro, pois diante de toda a rejeição humana, ele não reclamou de nada. No entanto, houve um único instante em que Cristo não permaneceu calado, quando ele bradou na cruz, em Mateus 27,46. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ele bradou em alta voz, ou seja, ele gritou. E o que é isso senão um desabafo de alma? Toda rejeição pode ser suportada no nível humano, mas não no divino. Quando parece que fomos rejeitados por Deus, não temos consolo em mais nada, porque o Senhor permite que tenhamos esse sentimento. Sabemos que quando Ele nos leva nas asas da águia e nos lança no ar para que aprendamos a voar, o seu propósito não é nos abandonar, mas sim fazer com que cresçamos. Contudo, o sentimento de rejeição nessa hora é inevitável. Mas eu creio que Deus aproveita esse tipo de sentimento para produzir algo em nós. O escritor de Hebreus nos revela que Jesus, em sua condição humana, passou por um tratamento de Deus e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você consegue imaginar isso? Jesus Cristo aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu, inclusive a rejeição. Na ocasião em que Jesus orou por um livramento na cruz, no Getsêmani, Jesus estava num momento de conflito.
no qual parecia que ele estava sendo abandonado por Deus. O Evangelho de Mateus declara que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Isso é rejeição. A angústia e a tristeza até a morte não produzem nenhum outro sentimento, a não ser solidão e abandono. Mas no sofrimento da rejeição, ele foi aperfeiçoado por Deus. Sabemos que Deus não nos rejeita, mas então por que Ele permite situações que fazem que nos sintamos assim? O que Ele quer com isso? Ele se utiliza desse tipo de sentimento para despertar em nós uma reação, uma resposta para Ele. Então acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jesus. Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, inclusive a própria rejeição. A rejeição produz em nós a reação do nosso valor próprio, da nossa autoestima. E por que Deus a permite? Por que nos ensinar a autonegação? Não há um crescimento espiritual genuíno sem que haja uma autonegação. Na hora em que Deus nos ensina a voar, além de nos dar a maturidade de viver a vida cristã, em sermos carregados no colo, Deus ainda faz isso de um modo em que podemos conhecer o seu tratamento em nós. Há momentos em que aparentemente ficamos sozinhos, mas é justamente nessas horas que o nosso Pai Celestial nos carrega no colo. Precisamos compreender essa aparente rejeição, que pode ser mais um instrumento do agir invisível de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.